Olá, nobres amigos! Eu sou o Lucas Docas, Lucas Possalski II, e nesse vídeo, para continuar nossa série sobre heráldica, vim falar para vocês a respeito das cores na heráldica. Por que eu resolvi trazer este como o segundo tema da heráldica aqui? Primeiro porque é um dos temas mais simples a se compreender do assunto, mais básicos, e segundo porque é um dos temas que também pode mais causar dúvidas ao público. Então vamos lá. O que são as cores na heráldica? Primeiramente, se você pesquisar qualquer guia de heráldica, assim, você vai receber que a informação das cores, na verdade, são chamadas de esmaltes. Você vai ver que existem algumas variações do que são consideradas cores ou não na heráldica. Sim, a heráldica até hoje não é bem definida sobre o que é e o que é considerado cores em alguns aspectos. Mas, por exemplo, em alguns casos, algumas cores como cinza e laranja podem ser consideradas cores à parte na heráldica. Em outros casos, não. Então, quando eu me refiro à confusão, é tipo o cinza, o laranja. Até porque tem a questão das cores metálicas, mas antes de começarmos a falar a fundo sobre isso, vamos explicar qual que é a importância das cores na heráldica. Antes de tudo, é importante ressaltar que a primeira arte de simbologia que podemos dizer que existe no mundo é a baseada em cores. Porque quer queira ou quer não, é muito mais fácil pintar algo de alguma cor do que fazer um desenho complexo como esse aqui atrás, como um dragãozinho aqui. Olha o dragãozinho. É muito mais fácil pintar tudo de amarelo, de azul, de branco, de vermelho, do que desenhar um dragãozinho. Então podemos dizer que a primeira simbologia que provavelmente surgiu no mundo foi em função das cores. Porque é uma simbologia bem básica, é muito fácil, qualquer um consegue discernir e qualquer um consegue reproduzir isso, se tiver os tons das cores para fazer tal coisa. Então, tipo, eu quero pintar de vermelho. Basta eu ter alguma coisa que faça uma tintura vermelha. Consigo fazer. Então, basicamente, a ideia de cores na heráldica é mais ou menos isso. A possibilidade de se poder trabalhar com um elemento mais fácil. E, basicamente, as cores que surgiram na heráldica são aquelas cores bem básicas. O azul, o vermelho, o verde, o roxo, o preto, o prata, o amarelo. Observação, eu falei o prata e não o branco, porque branco, para efeito heráldico, é chamado de prata. O amarelo, para efeito heráldico, é chamado de ouro. O preto, para efeito heráldico, é chamado de grafite ou carvão. As outras cores têm seus nomes particulares também. Bom, existem tradições onde além dessas cores também existe o lilás, o sanguíneo, ou a cor de vinho, e o tawny, que é o marrom, o amendoado, o castanho. E em outras versões da heráldica mais complexas, além dessas cores, também temos as cores de bege, que eles chamam de carne, azul celeste, que é uma variação do azul claro, o vermelho escuro, uma outra variação aqui de bege, que eles chamam de buff, o cinza, o laranja, o rosa e o cobre. O cobre é uma variação de ocre, mas que não remete tanto ao laranja. Pelo que eu estou lendo aqui, o cobre e o cinza, em algumas ocasiões, podem sim ser considerados cores metalizadas, mas o laranja em si não é considerado metal. Em muitas ocasiões, o cobre e o cinza também não são considerados cores metálicas. E essas são as variantes de cores que existem na heráldica. Porém, dessas cores especiais como o prata, o ouro, o carvão, há um significado especial. Porque, por exemplo, o prata e o ouro são consideradas as cores metálicas, ou cores metalizadas. E existe uma regra heráldica, que depois eu até vou falar, porque é uma interferência da igreja no surgimento desse contexto, que proíbe o contato direto de ouro e prata juntos. E existe o grafite, que na verdade, o carvão, o grafite, a cor preta, é o grafite mesmo, é o lápis que o cara usou para desenhar o símbolo. Então muitas vezes, olha esse dragãozinho aqui. Ele tem um contorno preto, separando ele da parte de fora. Essa cor é usada para contorno mesmo, então ela não conta muito bem como divisão, porque ela já seria divisão natural por desenho, vamos dizer assim. Então, neste caso que vocês veem o dragão sobre um fundo branco, isso seria tecnicamente proibido pela heráldica, ou pelo menos proibido a partir do momento que a lei heráldica que versa sobre isso surgiu. Eu estou cometendo um crime se eu fizer isso. Não, você não está cometendo um crime. Mas se você criar um brasão a partir disso, esse brasão não vai poder ser reconhecido como oficial, apenas isso. Não há crime, pelo menos não hoje. Eu também farei outro vídeo explicando melhor o contexto heráldico nos dias de hoje, porque tem bastante significado isso, mas enfim. Este é um conceito muito básico. Lógico, esse brasão está incorreto, aí eu vou entrar na seguinte situação. Tá vendo essa faixa branca aqui no meio, que separa o azul do quadriculado? Se você considerar que o dragão está em cima de fundo branco, sim, ele está incorreto pela lei heráldica. Mas, se você considerar isso como uma linha divisória apenas, que eu alarguei e portanto ficou branca, e que por consequência ele está sobrepondo a junção dos dois símbolos, aí entra como errado? Não, que a ideia do símbolo sobrepor outros não é considerado um erro para a heráldica, neste caso. Porque teoricamente ele não está em contato com o branco do fundo, o que está em contato com o branco do fundo é o vermelho
vermelho do quadriculado. Ele está sobrepondo tanto o vermelho e branco quadriculado quanto o azul. Então neste caso não há erro. Ah, mas e o brasão do canal, Docas, que é só o quadriculado branco e vermelho com o dragão? Neste caso está errado? Novamente, você pode encarar como sobreposição. Se você encarar como sobreposição, não está errado. Mas se você encarar como apenas uma parte do símbolo, estaria errado? Sim, estaria errado segundo a lei heráldica. Porém, tem uma coisa neste caso que é considerada. Esse brasão surgiu antes da lei heráldica. Então, tecnicamente, a lei não tem como tornar não oficial uma coisa que veio antes dela. Então, neste caso, ele não se tornaria errado porque ele é anterior à lei. Até porque o trono de minha família foi muito anterior à lei heráldica. Quando a lei heráldica surgiu para valer, minha família já estava destronada. Então, sim, não consideraria como lei heráldica. Agora, além dessas cores básicas que eu falei, existem cores como o laranja e o cinza. No caso do laranja e o cinza, podem acontecer dois casos diferentes, porque a gente vê que o cinza é o intermediário entre o prata e o preto, e o laranja é o intermediário entre o ouro e o vermelho. Então tudo depende da tradição heráldica que estamos interpretando. Se estivermos interpretando uma tradição heráldica que considera, por exemplo, o cinza como algo mais próximo do prata do que do preto, aí ele é considerado como uma cor metalizada. Agora, se ele é considerado como mais próximo do preto, aí não. Então, por exemplo, se eu fizer num fundo cinza e estiver conforme uma tradição heráldica voltada para a cor cinza como se fosse uma derivação do preto, tiver ele e o dourado por cima, tá perfeito, tá certo, não tenho o que questionar. Agora, se for considerado pro metalizado, aí já tem erro. A mesma coisa pro laranja. Laranja e branco. Se considerar o laranja como algo mais próximo do vermelho e tiver num fundo branco, um dragãozinho desse, por exemplo, perfeito, inquestionável, por via de lei. Agora, se ele tiver mais puxado para amarelo, segundo a tradição heráldica que você estiver trabalhando, tratar ele como dourado e não como vermelho, aí tá errado. Outra coisa que acredito seja de extrema importância citar aqui é a regra com relação às cores esmaltes, ou cores não metálicas. E como que isso funcionava, porque eu mencionei muito a parte das cores metálicas. As cores não metálicas em si funcionam de uma forma um pouco diferente. Ao invés de não poderem se tocar entre si, elas podem sim serem tocadas, desde que não sejam cores similares, ou que possam vir a causar confusão. Então, por exemplo, o vermelho jamais deve ser tocado por cores derivadas dele. No caso, o vermelho é a cor que mais tem derivadas entre as subcores heráldicas. Então, o vermelho jamais deve ser tocado por outras cores diretamente ou por uma camada de grafite. O mesmo acontece para o azul e suas cores derivadas, para o púrpura e suas cores derivadas. Para o verde, acredito que não tenha cores derivadas aqui, pelo que eu vi no padrão. As outras cores todas têm alguma derivada. O azul, o vermelho e o púrpura. O grafite tem aquela questão de ser uma cor de transição. Então, no caso, ele não se aplica a isso. Mas também é bom lembrar que quando o grafite é a separação entre cores e não é uma camada muito grossa, é só o traçado de um desenho, por exemplo, ou uma divisória, neste caso, não conta como uma divisão de cor, para se poder usar cores similares. Mais do que isso, agora que eu falei toda essa explicação técnicas de cores da heráldica, uma coisa muito importante ressaltar é que as cores trazem a simbologia da família também, ou a simbologia da entidade que utiliza. Pode ser uma família, pode ser a igreja, pode ser uma corporação, pode ser um governo hoje, um município, sei lá, uma empresa. Mas as cores trazem elementos da história dessa entidade, que essa entidade utiliza como simbologia. Então, além, é lógico, de toda essa questão de combinação de cores, o que pode ser correto e do que não pode ser, é importante ressaltar que quando se trabalha um brasão, você precisa ter certeza que essas cores existiram em determinada família. Imagina só, os brasões da minha família quase sempre compartilham essas cores: dourado, prata, azul e vermelho. Se um dia eu resolver fazer um brasão e colocar verde no meu brasão, não importa pelo motivo que seja, com base na minha história, eu não poderia fazer isso, porque no brasão da minha família não há elemento verde. Eu poderia estar fazendo uma quebra de significado com isso, e algo que poderia até atrapalhar em campo de batalha. Então, tratando a coisa dessa forma, o que eu posso dizer aqui para vocês é que, sim, as cores têm muita importância na heráldica, podem definir muitos erros na hora de fazer um brasão, seja criar ele do zero ou seja meramente adaptá-lo. Tem muito significado, porque às vezes uma coisa que é considerada fora da regra pode indicar, não que a coisa seja realmente fora da regra, mas que seja anterior. Você pode saber a historicidade de alguma coisa com base nisso. E mais do que isso, é uma ferramenta importante para se evitar confusões em campo de batalha. Bom, nobres amigos, acho que por esse vídeo é isso. Espero que tenham gostado e que tenham compreendido. Se gostaram e acham que o nosso trabalho está legal aqui, por favor, aperta esse joinha, esse like, porque ajuda muito a gente e indica pra gente continuar uma coisa que tá ficando legal. Não é inscrito e achou a mesma coisa? Aí se inscreva, porque também vai estar sinalizando que devemos continuar aqui nosso trabalho.
e acha que esse vídeo pode ser útil para alguém, repasse-o, compartilhe-o com a pessoa. Difunda este conhecimento. Obrigado e até a próxima.